Está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. No programa de hoje vamos falar sobre as queimadas. No caso específico do Brasil, elas são responsáveis pela redução de importantes áreas, como a floresta amazônica e o cerrado. Elas ocorrem principalmente no inverno, durante o período da seca. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado que apresenta o maior número de focos de queimada é o Mato Grosso. No ano passado, foram registrados cerca de 72 mil focos de fogo, o maior número dos últimos 3 anos. As queimadas afetam diretamente a física, a química e a biologia dos solos, alteram a qualidade do ar e prejudicam a saúde humana. Também interferem na biodiversidade, pois eliminam espécies da fauna e da flora, causam acidentes nas estradas e comprometem a qualidade das águas. As queimadas sempre fizeram parte da cultura agrícola do povo brasileiro. E para entender melhor por que elas ainda ocorrem com tanta intensidade, convidamos Armin Braun, chefe do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil, e Christian Elberlink, coordenador de emergências ambientais do Instituto Chico Mendes. Muito obrigada, Armin, muito obrigada, Christian, pela presença de vocês. E eu queria saber, Christian, queria começar contigo, qual que é a diferença entre incêndio e queimada? A queimada é o fogo, basicamente é o fogo controlado, é o fogo que é utilizado para limpeza sem que ele saia do controle e tome grandes proporções. O incêndio é justamente esse fogo quando toma grandes proporções e sai de controle. Então, Armin, vocês lidam com o incêndio, não com as queimadas, correto? Exatamente, quando sai do controle e toma dimensões em que seja necessário uma grande intervenção para conter o avanço das chamas. Como é que a Secretaria Nacional atua nas questões de incêndios? Bom, primeiro existe um grupo formado por diversos órgãos, organismos do governo federal e também de organismos dos estados e municípios, chamado Centro Integrado Multiagência, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, do qual a Secretaria Nacional participa, e esse grupo que trata da coordenação desse tema. Especificamente a Secretaria Nacional de Defesa Civil, ela atua primeiro como órgão de resposta do governo federal quando as situações elas fogem do controle dos estados e municípios e é necessária uma intervenção federal de grande porte, ou quando é necessário, em alguns casos, decretar situação de emergência, porque a situação se tornou de tal forma grande e é necessário que haja mudança nos sítios legais do município para ele dar frente àquela situação. E, por outro lado, também atua como órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil. A Defesa Civil Nacional ela é organizada pelo Sistema Nacional de Defesa Civil, onde a Secretaria Nacional é o órgão principal e existem órgãos estaduais e municipais. Christian, e qual que é o papel do Chico Mendes? Como é que o Chico Mendes atua na questão dos incêndios florestais? O Chico Mendes hoje é a autarquia federal ligada ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pela gestão das unidades de conservação federal. São 310 unidades de conservação distribuídas no Brasil, né? E os incêndios que ocorrem dentro das unidades de conservação, a primeira atuação é do Instituto Chico Mendes, né? Quando ele toma grandes proporções, em alguns momentos a gente solicita o apoio do CIMAN Nacional, onde a Defesa Civil nos dá algum suporte, o Prévio Fogo IBAMA também nos ajuda, e alguns órgãos estaduais, como o Corpo de Bombeiros, também nos dão apoio. Mas o nosso foco principal são as unidades de conservação. Hoje, nós temos brigadas contratadas em 98 unidades de conservação federal. E num total de 1.630 brigadistas contratados temporariamente. Só nessa época da seca? Na época da seca, na época de grande risco de incêndios florestais, que varia ao longo do território nacional, né? Nessa época agora que nós estamos entrando de julho a novembro é a grande preocupação da região centro-oeste, né? O bioma cerrado. Mas nós temos outras áreas que a nossa preocupação seria dezembro, janeiro e fevereiro. Amin, qual é o estado que dá mais trabalho para vocês nessa época do ano agora? Com relação Tocantins, nós temos tido já no ano passado diversas ocorrências, inclusive foi decretada situação de emergência no ano passado com 20 municípios decretando situação de emergência. Desculpa te interromper, quando é preciso decretar a situação de emergência no município?
quando é necessário um esforço especial para se sair daquele cenário de anormalidade, quando se esgota a capacidade local de atendimento e é necessário solicitar recurso, seja recurso humano, recurso material, recurso financeiro, a âmbito nacional, estadual e nacional. Aí se decreta a situação de emergência, um ato do prefeito municipal que segue para reconhecimento do governo federal, em alguns estados segue para homologação do governo do estado, para que o governo federal ele reconhece para poder intervir naquele município ou naquele estado quando decreta a situação de emergência. Então, o estado de Tocantins é realmente o estado que no ano passado teve o maior número de decretos de situação de emergência e esse ano também, pelo que nós estamos observando, há uma grande preocupação naquele estado especificamente com o tema incêndio florestal e podem ocorrer mais decretações. O estado do Mato Grosso do Sul também algumas pequenas ocorrências, mas o que mais nos preocupa é realmente o estado de Tocantins. Christian, existem números referentes à perda de fauna e flora na questão de incêndios florestais? Não, nós não temos estudos específicos disso ainda, né? Qual o impacto sobre a vegetação, qual o impacto sobre a fauna. Existem alguns estudos acadêmicos pontuais, mas não uma coisa que a gente possa ter uma contabilização nacional e geral. O que a gente hoje trabalha muito no Instituto Chico Mendes é a área atingida por incêndio. Então, assim, por sensoramento remoto, imagens de satélite, nós monitoramos o incêndio e aí quantificamos a área queimada em cada um dos eventos e no total das unidades de conservação. Nós temos alguns satélites, né, que monitoram. São vocês que fazem isso, Armin? É a Secretaria Nacional de Defesa Civil que faz isso? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que faz o monitoramento e encaminha essas informações para o CIMAM, para os órgãos do CIMAM, para o próprio Prêmio Fogo, para o Instituto Chico Mendes. Então, essas informações são compartilhadas e há um acompanhamento. O INPE, ele tem um site, né, que disponibiliza todas as informações, que é o BD Queimadas, né? Lá todo cidadão pode entrar e baixar diariamente todos os focos de calor no Brasil, ou por estado, ou por unidade de conservação, região da federação. Nós monitoramos diariamente isso e os focos que mais preocupam, que é o que a gente leva muito para a discussão no CIMAM, são focos recorrentes ou uma alta concentração de focos de calor em determinado local. Porque esse dado disponível pelo INPE é o foco de calor. O foco de calor não significa necessariamente um incêndio. Está mostrando que existe uma alteração da temperatura na superfície da Terra. Então, esse incêndio ele precisa ser monitorado e muitas das vezes verificado em campo para que haja uma validação dessa informação e a partir daí a gente tome uma atitude de combate ou alguma coisa semelhante. Quais são as maiores causas de incêndio no Brasil? É a agricultura ainda? Existe uma grande gama de causas, né? Nós temos diversas possibilidades de origem. A agricultura é uma delas, né? A queimada controlada ou o fogo, ele é uma ferramenta de baixo custo para a limpeza diária, né? Muitas das vezes se acredita que as cinzas, né, vão ajudar na nutrição do solo, como adubo. Isso, num primeiro momento, realmente acontece, mas depois de 2, 3 anos, a perda de matéria do solo acaba sendo muito maior do que o ganho através dessas cinzas. Então, a perda de produtividade é maior. Então, um dos fatores realmente é a agricultura, né? Outro fator que a gente encontra bastante é a caça. Muitas pessoas colocam fogo para a limpeza da área. Quando ocorre a rebrota, né, que os herbívoros voltam então para comer, para pastar nessas regiões, ocorre a caça. É o mesmo princípio da limpeza de pasto que se utiliza muito para a pecuária, né? Queima para rebrota e na rebrota então esse pasto vem mais tenro, com mais energia e então o animal consegue ter mais ganho de peso. Então o princípio é o mesmo. Bota-se fogo para que os herbívoros então venham se alimentar, carnívoros na sequência e eles possam caçar. A minha, até tem a outra questão religiosa também, que a gente estava comentando. Pois é, alguns rituais que são realizados, né, como o Cristo está falando agora há pouco, onde se utiliza velas, também são potenciais causadores de incêndios, porque esses materiais são deixados na vegetação e por falta de cuidado esse incêndio pode se propagar e se tornar um incêndio florestal. Vocês dois têm experiências dentro do fogo mesmo, né? Qual foi a situação mais alarmante que vocês já participaram, Christian?
Normalmente eu estou mais na coordenação do incêndio florestal, mas em alguns momentos a gente entra em combate, né? Quando você está no campo, não tem alternativa, né? Você é mais um na linha, existe então a soma de força, energia, adrenalina, que isso facilita um pouco, contagia todos e retoma-se o trabalho, né? Então, de umas áreas com problema que nós tivemos foi ano passado no combate de Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né? Que nós estávamos em combate, controlando uma linha, e um dos contrafogos que foram colocados saiu de controle, e isso acabou provocando um alerta nos brigadistas que estavam em campo, porque eram duas linhas de fogo caminhando uma contra a outra, né, que a gente teve que nos perceber, receber um comunicado para então sair do meio das duas linhas, né, para entrar para uma outra área e conseguir a proteção. Né, porque o fogo, muitas vezes, quando você está em combate, você consegue ver aquela linha que você está trabalhando. Você não sabe como é que está a arquitetura desse incêndio, como é que ele está se fechando, se está formando uma bolha, para a direita, para a esquerda, então isso dificulta um pouco o trabalho e muitas das vezes pode gerar situações de risco. Né? Os fatores externos, vento, isso nada ajuda também, né, Armin? São muito importantes na propagação do incêndio. A gente tem, por exemplo, uma região na Califórnia, nos Estados Unidos, onde há uma combinação desses fatores, né? Um clima muito seco, uma vegetação que muda de característica no inverno e no verão, de maneira muito intensa. Você tem ventos muito fortes e o relevo bastante acidentado. Então, a mistura, a geografia de um determinado local, ela influencia muito nessa questão do incêndio florestal. E o vento é um grande propagador de incêndios florestais, assim como também incêndios em relevo, são bastante complicados em áreas de relevo, porque eles se propagam, né? Visto que quando você tem esse incêndio subindo ou descendo algumas áreas de relevo, você tem materiais sendo precipitados, materiais rolando e aumentando a propagação desse incêndio. Então, os fatores geográficos, eles influenciam bastante na propagação dos incêndios florestais. Mas, como o Christian disse, a maioria dos incêndios eles são causados por seres humanos, né, por pessoas, e a nossa grande prevenção realmente se dá em conscientizar as pessoas a fazerem o correto manejo do fogo, as pessoas não se utilizarem desse recurso de maneira rotineira, porque o incêndio florestal ele causa prejuízo muito grande, principalmente para a fauna e para a flora brasileira. Uma coisa bem colocada que a gente tem que ter muito claramente é que os incêndios florestais são de origem antrópica. Né? Apenas próximo de 1% do total de incêndios florestais são naturais. E nós consideramos como incêndio natural aquele provocado por raio. Dificilmente você tem... Acontece por causas naturais. Por causas naturais. A maior parte dos incêndios é provocado pelo homem, somos nós que provocamos ele. Nós vamos voltar a esse assunto no próximo bloco. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Meio Ambiente por Inteiro.